Vamos começar pelo primeiro, então. O primeiro, que é o primeiro mesmo, né? É o primeiro, na verdade não é nem o primeiro, porque foi um que nunca foi publicado, que é o design original do Bob Kane, que até onde eu sei, esse desenho, na verdade, é baseado em relatos, já nem é o que o Bob Kane fez depois, aquela coisa. Bob Kane, você sabe que não dá para acreditar em nada 100%. Mas esse seria o uniforme que o Bob Kane apresentou para o Bill Finger, e o Bill Finger falou, tá uma merda, vamos mudar. E colocou uma Deixa orelha. que eu faço melhor. Foi isso que o Bill Finger falou. Exato. Então, esse aqui é o uniforme, que é basicamente o Flash Gordon com asas de morcego, né, e uma mascarinha meio Zorro. É isso. Eu acho uma merda. Já falo para vocês isso. Acho que ele vale como curiosidade só. A gente vai fazer um por um, tipo, não é melhor dar... Cada um tem sua chance, assim, de falar. Como assim? Não, faz um por um. Tipo, EJ, qual a sua opinião sobre esse? André, qual a sua opinião sobre esse? Então, eu já falei a minha opinião. Agora eu quero saber de você, tem mais nada. Thiago Brancatelli. Não tem mais nada para falar. Eu colocaria esse, eu entendi a proposta. Porque a gente acha o uniforme do Batman maravilhoso porque a gente conhece o uniforme do Batman. Porque teve lá o gênio do Bill Finger fazendo o uniforme do Batman, a gente percebe que é um uniforme que combina mais com a proposta. Mas eu entendo a proposta desse do que o Bob Kane queria, de fazer asa estilo Da Vinci, de fazer um herói estilo Pulp. Eu acho que a gente sempre vai preferir o Batman porque é um uniforme perfeito que a gente já conhece, mas se a gente não conhecesse o uniforme do Batman, e a gente só tivesse esse personagem que o Bob Kane criou, a gente poderia se acostumar com ele. O Getúlio Neto até mandou aqui, que falou que foi o que o Bill Finger fez. Entendi a proposta, vou partir daqui. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente teve um cara de visão para o visual do Batman, né? Que foi o Bill Finger, mas é que a gente nunca vai ter a arte original do Bob Kane, então a gente vai por essa arte, que é uma arte bonita, inclusive. Eu acho que provavelmente era bem mais tosco que isso. Sim, certeza. E provavelmente era copiado de algum outro artista anterior. Mas partindo dessa arte, vendo o design da coisa, eu entendo a proposta, eu entendo o que o Bob Kane queria aí. Acho que combinaria com, de repente, uma visão inicial que ele teria do Batman. E a gente teve o Bill Finger para aprimorar essa visão, tanto conceitual quanto visual. Então, eu acho que não dá para a gente só votar no uniforme comparado com o outro, porque senão a gente vai ferrar toda a tier list. Sem comparar com o uniforme do Batman tradicional, eu acho um uniforme bonito e entendo a proposta. Boa. E você, André? Peraí, deixa eu só antes colocar um comentário aqui do Eduardo Daniel, que ele mandou assim, cadê a armadura do Bruce contra o Predador? Sinceramente, não sei se já teve uma armadura antes, mas acho esse o começo da era pós-moderna nos trajes do Batman. Achei profundo. Caramba! Eu acho que o uniforme, a armadura daquelas trevas... pós-modernismo aí. Studios deu a carteirada do pesquisador. Eu acho que tem uma armadura aqui que veio antes, mas essa armadura é legal mesmo. Não ia entrar porque é muito específica, a gente tenta deixar as mais marcantes aqui. E parecida com, né, uma que... Né? Eu acho meio Robocop. Mas a gente pensou numa proposta que talvez encaixe numa futura live para botar os uniformes de crossover, por exemplo. A gente pode até fazer de melhores armaduras no futuro, quem sabe. Até porque o Batman tem algumas, né? Tem uma porrada. Vamos lá, André. Mas vamos lá. Porque, olha, eu fico, na verdade, na dúvida entre dois. Por quê? Eu fico entre sem assinatura e merendava na bicuda. Porque o sem assinatura, se eu considerando só que ele é o ruim e não, de fato, sem assinatura, porque assinatura tem, né? Tem a cara do Bob Kane, isso. Então, tem assinatura. Mas, pelo que a gente tem aqui, tipo, pensando, né, ótimo, bom, médio, ruim, mais ruim ainda. Sendo ranking, né? Sendo ranking, esse daí eu fico bem na dúvida entre um merendável na bicuda e sem assinatura. Porque, por mais que eu concorde disso do Bill Finger olhar e entender a proposta, para mim ele realmente entendeu a proposta do conceito. E aí, tanto que ele pegou esse uniforme aí do Bob Kane e jogou no lixo. Ele fez um muito melhor. Aí, isso daí para um morcego, alguém que quer trazer, tipo, infligir um medo nos criminosos, não sei o quê,
acho que não combina muito, sabe? Talvez cause risadas nos criminosos ao invés de outra coisa. Então, eu acho que eu vou colocar no merendava na bicuda. Mas posso só rebater uma coisinha? Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar a capa desse Batman, que é baseada na capa do Da Vinci, e o cinto e a cueca por cima, tem 3 coisas aí que o Bill Finger já pegou desse uniforme para meter no Batman. 3 coisas que são principais. Talvez a principal coisa que o Bill Finger colocou no Batman foi o capuz, que é a personalidade do Batman. Mas tem 3 coisas, que é a cueca por cima da calça, o cinto grande amarelo e as asas do Da Vinci, que o Bill Finger tipo, agregou. Sim. Então, tem coisas daí que o Bill Finger tirou para se basear. Talvez se não fosse esse desenho original, a gente não teria o Batman como ele é hoje, porque já não teria essas 3 coisas principais. Eu tenho umas observações, né, vocês conversaram, porque primeiro eu só falei que tinha achado uma merda. Mas assim, ouvindo o que vocês falaram e tudo, eu imagino um personagem com esse visual, eu imaginaria ele na Sociedade da Justiça. Sabe? Tipo, ele tá lá no meio, junto com o Alan Scott, com o Gavião Negro. Lá no meio, ele seria um meio genérico herói da Era de Ouro. Então, assim, cá pra nós, ele não é o uniforme mais feio de um super-herói que eu já vi. Ele é um uniforme clássico, bem da época, assim, tipo, genérico. Simples, mas tem umas asas bastante marcantes. Ele tem essa parada de herói clássico. Ele parece, inclusive, muito Flash Gordon com as asas. Quando eu fui pegar a imagem, eu vi até gente falando que é tracing de uma imagem do Flash Gordon, que ele mudou os detalhes por cima. Deve ser. Então, assim, mas ele não tem muita personalidade. Ele é meio genérico. Então, assim, no máximo, seriam sem assinatura, pra mim. Tipo, ele é um personagem, é um herói genérico que é tipo, o Bob Kane chegou lá e falou, cara, quero fazer um outro personagem pra ganhar tanto dinheiro que nem o pessoal do Superman tá ganhando. Tanto que dizem que ele fez o uniforme em cima do design do Superman, né? Sim, não, isso é público, até o Bill Finger já falou disso. É tipo, o negócio da cueca por cima da calça, o cinto amarelo o Superman já tinha. É bem em cima do Superman. A única diferença é que você vê que ele parece não ter poder, mas também era um conceito tão primário que não dá pra saber nada, é só um visual. Se puder, coloca o comentário do João Lucas, que ele fala, é isso mesmo. Pô, será que jogou no lixo? Lembra muito dos uniformes do Robin Tim Drake. Eu também acho que lembra. Lembra. Aquele depois de um ano depois, né? Lembra mesmo. Que é baseado no uniforme do desenho, né? Da série animada. Isso. Que é tudo vermelho. Sim. O uniforme do Robin, inclusive, o clássico, me lembra muito... Eu não tinha me ligado disso até me dar esse toque. Lembra muito o uniforme do Alan Scott também. São os uniformes que são dessa cara, o padrão de cores e tudo. Eu vou te falar que eu colocaria no sem assinatura, assim, depois dessa conversa toda. O André ficou entre sem assinatura e merendava da bicuda. O EJ colocou em sem assinatura. Eu aceito um sem assinatura. Eu entendo a proposta, mas eu aceito também que é um uniforme genérico. É até o que o Getúlio Neto aqui falou, que ele acha feio também, mas ele acha que contexto e importância jogam para cima. Eu também acho, mas eu entendo que é um uniforme bem genérico, é um uniforme que ele catou várias referências e misturou sem também pensar muito. Então, mesmo achando que não é um uniforme feio e mesmo vendo muita coisa que o Bill Finger tirou desse uniforme para colocar no uniforme dele do Batman, que a gente ama tanto, eu também entendo que é um uniforme genérico, que é, nesse ponto, é sem assinatura. Então, se vocês quiserem manter o sem assinatura, eu topo. Antes do André comentar, agora que eu e o Branco estamos no sem assinatura, se alguém quiser empatar agora, quiser mudar, é a hora de mandar o superchat de R$10. Vai ser esse momento. Não vai ser sempre que eu vou lembrar de falar isso. Então, assim, vocês verem no momento que 2 já votaram e um tá meio balançado, é hora de votar. Mas vamos lá, André, aceita o sem assinatura? Eu aceito, porque como eu estava na dúvida entre os dois, para mim não tem problema ele ficar no sem assinatura. Então, bora pro sem assinatura. E antes de ir pro próximo, a Mais Siqueira mandou um superchat aqui de R$5, falando para a Maoki, que por motivo... Que a Maoki disse... Ela tá dando superchat para amiga. Por motivo de memória afetiva, o melhor uniforme é o uniforme do Batman dos anos 90, pretão com amarelo. A gente vai falar desse. É um que eu tenho também uma memória afetiva, porque era o que ele usava quando eu comecei a ler quadrinho. Memória afativa. Eu ia falar isso, memória olfativa, porque quando você lê no papel, o aroma guarda mais memórias. Foi por isso que eu falei. É verdade. O pior é que isso é verdade.